a idade de termos hoje formas de evitar retrocessos em matéria de igualdade de género durante e pós-Covid-19, pois de facto esta situação da pandemia pode significar retrocessos se não pensarmos em planos de ação que devem ser levados a cabo para que tal não aconteça. E este projeto, ou estas webinars, têm 3 países envolvidos: Portugal, Cabo Verde e Brasil. São 6 ao todo, esta é a segunda. Iremos ter sempre esta visão articulada destes 3 países de língua portuguesa. E por isso, e porque o tema é tão importante e requer uma reflexão profunda de pessoas que estejam no terreno e que já tenham aprofundado estas matérias de uma forma bastante aprofundada, passo a expressão, em duplicado, e portanto decidimos convidar, e vou desde já apresentar a primeira palestrante, a doutora Rosa Monteiro, que é Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género em Portugal, e que escuso de estar a apresentar o seu vasto currículo, que ademais até está no site da Associação Projeto Criar, onde promovemos esta webinar. E para não falar muito mais, porque também não é suposto ouvirem-me a mim, mas sim às palestrantes, eu iria dar a palavra à doutora Rosa Monteiro, que tem 10 minutos para fazer uma apresentação, e depois de ouvidas todas as palestrantes iremos partir para um debate. As pessoas podem deixar no chat público as suas questões, irá haver alguém que vai selecionar as mais importantes e, portanto, a seguir às suas intervenções, que eu irei contabilizar para que não se percam no tempo, iríamos iniciar então posteriormente o debate. E assim passo a palavra à doutora Rosa Monteiro, desde já agradecendo muito, muito, muito a sua presença, que sei que não teve um dia fácil. Muito obrigada. Boa noite ou boa tarde a todas e a todos. É um gosto participar nesta webinar com estas companheiras de batalha pela igualdade de género e, no fundo, também contra os retrocessos. É isso que se discute, é esse o objetivo. Quero cumprimentar de forma especial a Leonor Monteiro, que é coordenadora da Associação Projeto Criar, agradecer o convite, mas também agradecer pelo desenvolvimento da atividade que tem vindo a realizar e, na sua pessoa, também toda a equipa, pelo trabalho que desenvolvem e por mais este projeto e por também este projeto fazer pontos tão importantes com o Brasil e com o Cabo Verde. Cumprimentar a Rosana Almeida, do Instituto de Cabo Verde, que é responsável pelas políticas de igualdade, pela promoção dos direitos das mulheres e das raparigas, a professora Jimena Furlani, professora do Centro de Ciências Humanas e de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil. É um gosto poder partilhar esta reflexão convosco. Geometrias diferentes, mas com tanto em comum e atendendo a que os problemas que se colocam em momentos de crise e fora de momentos de crise às mulheres em matéria de desigualdade de género são muitas vezes transversais, comuns, semelhantes. Importa aqui também certamente compararmos o que é que está a acontecer nos países e nos outros e que tipo de respostas estão e podem vir a ser mobilizadas. E quero também cumprimentar, evidentemente, todas as equipas técnicas que estão por trás a assegurar e a garantir esta transmissão e as pessoas que estão a partilhá-la connosco, a assistir e que certamente nos colocarão os seus comentários, as suas questões. O tema trazido é muito pertinente. De facto, nenhuma crise, seja ela de que natureza for, é neutra sob o ponto de vista de género e traz sempre, por isso, impactos diferenciados, específicos, seja durante, seja o após o tempo da sua incidência. E muitas vezes, muitos destes impactos não se veem logo no imediato, digamos assim, muitos anos após a ocorrência destas crises e de medidas que foram desenhadas de uma ou outra forma para lhes responder.
E, portanto, nós conhecemos, inclusivamente, e se nos quisermos referir a um passado não muito distante, no caso português, conhecemos os impactos da crise financeira que começou em 2008 e que teve, digamos assim, um pico mais gravoso do ponto de vista económico-financeiro, 2010, 2011 e 2012, mas que esteve muito associada à diminuição de rendimentos, ao aumento do desemprego e aumento da carga fiscal, dos preços, do crédito, do endividamento das famílias, da redução drástica da proteção social e do apoio na saúde. E isto teve impactos de género muito, muito significativos, dos quais recuperámos muito recentemente com medidas que afastaram a lógica das políticas de austeridade como solução. E que se demonstrou que não era a abordagem correta. E nós, na altura, tivemos impacto no aumento brutal do desemprego, por exemplo, das trabalhadoras independentes, 48% dos postos de trabalho, de mulheres que trabalhavam, portanto, como trabalhadoras independentes, foram eliminados, especialmente no setor do alojamento e restauração, que volta a ser hoje em dia um dos setores também brutalmente afetado pela crise pandémica que vivemos, mas também cortes que afetaram as funcionárias públicas e que, em sistema de bola de neve, foram também afetar, por exemplo, e reduzir brutalmente o emprego das empregadas domésticas e trabalhadoras familiares, por exemplo, e das trabalhadoras com contrato a termo certo. Os principais impactos foram esses. Também na atual crise, que é uma crise global, que tem traços e características muito específicas e peculiares, e que tem o seu epicentro numa pandemia, que irrompeu nas nossas vidas coletivas e individuais de forma absolutamente abrupta, impõe-se conhecer também estas exigências com que se confrontam as mulheres, particularmente, e os homens, pelas configurações contextualizadas e que têm a ver precisamente com os regimes de género pré-existentes e persistentemente desigualitários e profundamente assimétricos nas nossas sociedades. Esta crise existe também uma reflexão profunda sobre os nossos sistemas formais e informais de cuidado, e que assentam profundamente nas assimetrias e disparidades de género, numa economia e numa sociedade que tem deixado o cuidado num lugar de desvalorização, quando praticado na economia formal, e de invisibilidade, quando exercido no domínio doméstico e familiar. E segundo o índice de género de 2019 do Instituto Europeu de Igualdade de Género, não obstante Portugal ser dos países que mais rapidamente evoluiu em alguns indicadores e, portanto, no índice global deste Instituto Europeu, mas havia uma dimensão particularmente crítica e que se mantém particularmente crítica no que respeita, portanto, aos scores do nosso país. Portugal tem uma das pontuações mais baixas, a quarta mais baixa da Europa, precisamente na distribuição desigual do tempo entre mulheres e homens. Dados do Eurofound, por exemplo, que eu gosto muito de citar, até porque eles confrontam e interpelam diretamente os homens, por exemplo, neste domínio da divisão assimétrica do trabalho de cuidado. Em Portugal, apenas 19% dos homens declararam nesse inquérito, à escala europeia, fazer pelo menos 1 hora de trabalho diário por dia, contra 78% das mulheres que as fazem. E, portanto, ainda assim, obviamente temos de registar e de refletir que houve uma evolução muito significativa na sequência de novas medidas e de política pública no domínio das licenças parentais, designadamente, na participação dos homens, especialmente no cuidado com as crianças. Nós pontuamos pior naquilo que tem a ver com o cuidado a dependentes, a pessoas idosas, do que a crianças. Mas, como eu dizia, tem havido e tem-se registado um aumento no uso das licenças por parte dos homens em Portugal. Por exemplo, nós temos uma licença obrigatória para os homens, 77,4% a utilizaram em 2019, e também se tem registado um aumento muito significativo de homens que usam o sistema de partilha da licença, dos 120 aos 150 dias. Isto é positivo, mas há realmente um longo caminho ainda a fazer para esbater estas assimetrias. E estas assimetrias têm de ser lidas à luz dos contornos particulares da atual crise pandémica, e das respostas implementadas também para combater os efeitos.
Sabemos que o trabalho, na esmagadora maioria dos casos, neste contexto, foi para casa. E passou a falar-se de forma massiva em teletrabalho, mesmo em setores onde existiam impedimentos formais e resistências ao teletrabalho. Por exemplo, na administração pública em Portugal, em período de Covid-19, cerca de 68 mil profissionais das carreiras gerais estiveram em teletrabalho. Isto exacerba a desigual divisão do trabalho não pago. A casa transformou-se, para além do local de trabalho, em refeitório diário para os vários membros da família. Quem é que faz estas refeições? Com que tempo? Quem faz as compras? A casa também se transformou em escola ou em creche. Quem acompanha o estudo em casa? Quem cuida das crianças? Na casa também convivem várias pessoas sem que os próprios espaços estivessem adequados para tal. A casa também se suja mais e, em muitas circunstâncias, deixou de poder recorrer-se à externalização do trabalho doméstico, o trabalho de limpezas e de cuidado, e, portanto, mesmo também à compra de refeições. Ora, sabemos que serão as mulheres quem recorrerá mais às medidas de apoio à família para cuidarem das crianças cujas escolas e creches encerraram. Os dados conhecidos, mais de 80% das pessoas que recorreram a estas medidas especiais de apoio à família são precisamente mulheres. E isto significa e representa uma redução dos seus rendimentos e também a possibilidade de interrupção da sua atividade profissional. Também os agregados monoparentais são aqui um motivo e devem ser aqui um motivo de preocupação pela sua particular vulnerabilidade à pobreza e, portanto, aqui também um olhar muito atento e preocupado a estes agregados que são, sobretudo, femininos. Por outro lado, também em Portugal, a estrutura de emprego é altamente feminizada. E temos uma tradição, desde o final da década de 60, do século passado, de forte presença das mulheres no trabalho pago, portanto, e a tempo inteiro. Mas é um mercado de trabalho, também uma estrutura de emprego altamente, profundamente segregada, segundo o sexo, o que determina também efeitos específicos da crise e, portanto, efeitos muito diferenciados. As mulheres estão a ser mais afetadas, por exemplo, segundo os dados que já dispomos da DGERT, estão a ser mais afetadas pelos despedimentos coletivos. São 70% das pessoas que, portanto, estão em processo de despedimento coletivo, 70%. Sabemos também que, não obstante o desemprego registado ter aumentado mais, no caso dos homens, mais 25% em termos de aumento, do que no caso das mulheres, 20% em relação ao abril, portanto, do ano passado, do homólogo, são, porém, as mulheres que requerem mais a prorrogação excepcional desta prestação social, o que demonstra a sua permanência na situação de desemprego. E sabemos também, e isso está a preocupar-nos, que setores altamente feminizados foram drasticamente afetados pelo layoff e pelo desemprego. Em abril de 2020, o setor do alojamento e restauração, que tem uma elevadíssima taxa de feminização, e sobretudo nas qualificações nos níveis de qualificação mais baixa, são 58% das pessoas que trabalham no setor, mas, como estava a dizer, neste setor, portanto, este setor apresenta uma subida de 61% no desemprego registado. Tenho vindo a trabalhar com a minha colega secretária de Estado de Turismo no sentido de introduzir precisamente esta perspectiva de género naquilo que são as medidas em desenvolvimento para reforçar, portanto, um conjunto de estratégias que possam esbater estes impactos e minimizar os efeitos nefastos e negativos particulares para as mulheres neste setor. E segundo também os dados de maio deste ano, este setor encontra-se entre os 3 com mais profissionais afetadas pelo layoff. Também as trabalhadoras dos serviços domésticos e serviços de limpeza são particularmente implicadas, quer pela intensidade da atividade de limpeza e exposição a riscos, por exemplo, para a própria saúde destas profissionais, também pelos baixos salários praticados, com reduzida capacidade de poupanças, e pela elevadíssima informalidade que
caracteriza este setor, com riscos de quebra total de rendimento pela cessação dos contratos e pela redução da atividade e, na sequência, portanto, também todos os receios em matéria sanitária. Finalmente, outra área de impacto, as questões, e que tem a ver com as questões da violência contra as mulheres e a violência doméstica. Aqui, obviamente, a Covid-19 aumentou o risco de violência pelas medidas de confinamento obrigatório que tiveram de ser tomadas e, portanto, ainda assim em Portugal, e este é um dado que tem sido muito comentado e é preciso também desconstruir esta centralidade dos dados em Portugal da PSP, onde se registra de facto uma redução de participações de 30%, porém a nossa rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica registou-se um primeiro período de estabilização dos pedidos de apoio, seguido de um crescimento destes pedidos, desta procura e desta necessidade de respostas. O último período que temos monitorização, estamos a fazer uma monitorização quinzenal, tudo que se passa nas nossas mais de 200 estruturas de atendimento e de acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, que foi o período monitorizado entre 11 e 24 de maio, duplicou o número de atendimentos, 4.530, quando nós vinhamos de uma média quinzenal, desde o início da pandemia, de 2.500 atendimentos. E, portanto, nós desde 30 de março, totalizámos 11.591 atendimentos em toda a rede, o que revela bem a prevalência e a persistência da violência na vida das mulheres e também porque importa atender à degradação da própria condição e da situação das mulheres neste período. Aquilo que temos vindo a registar é que também se agudiza durante e após a crise as situações de desemprego, de redução de rendimentos e dificuldades, por exemplo, em encontrar habitação, que têm vindo a limitar e a constranger a própria capacidade de autonomização destas mulheres vítimas de violência que já estavam nas estruturas ou que vieram a ser acolhidas e, portanto, também por isso prorrogámos o limite de permanência. Perante estas vulnerabilidades, o Governo, em Portugal, adotou várias medidas. Desde logo, em matéria de violência doméstica, nós quisemos colocar na agenda pública, mediática e política e de todos os serviços o seguinte: temos e estamos a antever, portanto, uma pandemia que vai implicar medidas de confinamento obrigatório, isto logo no início de março, mas há uma pandemia persistente na vida das mulheres e nas sociedades, que é a violência doméstica. E, portanto, aquilo que quisemos evitar que fosse colocado numa posição lateral em termos de prioridade e de olhar e de vigilância pública a questão das mulheres. Não queríamos deixar as mulheres sozinhas e, portanto, lançámos uma campanha no sentido de transmitir esta mensagem de confiança e de nunca reduzirmos a vigilância das instituições, dos serviços, mas também das redes de vizinhança, das redes familiares, porque o crime de violência doméstica é um crime público. Também fizemos um esforço e uma aposta forte na continuidade dos serviços de apoio, no aumento do número de vagas, perspectivando uma possível explosão de situações que exigissem, de facto, mais estruturas e mais vagas para acolhimento. Criámos mais 100 vagas de emergência e, portanto, também diversificámos e reforçámos os canais de ajuda, criando uma linha SMS telefónica e, portanto, aí o serviço de informação de que a CID, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, dispõe, não ser um meio, digamos assim, e um recurso possível e seguro para as mulheres. Reforçamos também estes contactos de proximidade das forças de segurança, articulação com os serviços de saúde e passamos, reforçamos aquilo que quisemos e acolhimento e apoio às vítimas de violência doméstica. Mas em matéria também de outros apoios ao nível do emprego, é importante aqui sublinhar a relevância das medidas adotadas,
criámos medidas de manutenção do emprego. Uma forte esta mensagem impacto e que tiveram impacto e que têm impacto nas mulheres, como, por exemplo, a simplificação do acesso e prorrogação de prestações sociais, o incentivo à transição para a economia formal enquanto condição para o acesso a apoios, e aqui uma indução da redução do trabalho na economia informal, o acesso a E, finalmente, não me quero alongar, e de forma também absolutamente focada nas questões que hoje aqui são refletidas, preocupou-nos muito a necessidade de se produzir conhecimento em tempo útil sobre o impacto de género da Covid-19 e deste contexto de crise. Não houve um estímulo à produção de conhecimento e de informação sobre os impactos quantitativos e qualitativos da crise do impacto de género. E por isso também propus ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que conseguíssemos lançar aquilo que quisemos através de estudos que medissem os impactos de género da Covid-19. Olhando para o período imediato e também perspectivando soluções para o futuro. Esse concurso materializou-se no Gender Research for Conflict, cujo prazo terminou precisamente o futuro. Em 3 linhas de investigação: género e mercado de trabalho, segunda linha, cotidiano, estereótipos e papéis de género, e, finalmente, a questão da violência contra as mulheres e violência doméstica. Neste curto espaço de tempo, a FCT recebeu mais de 140 candidaturas. Pública no nosso país, e isso é um sintoma, de facto, também da centralidade e da importância que a discussão da dimensão e perspectiva de igualdade de género adquiriu também nos últimos tempos. Mas estamos também, estou com muita expectativa num estudo que podemos financiar, que analisará o impacto económico do mesmo e as suas implicações na economia, nomeadamente no PIB, um projeto que arrancará ainda este ano no quadro de financiamentos disponibilizados pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade. Conseguimos efetivamente transformar, pelo que importa, continuar a olhar de forma rigorosa, sustentada, para as especificidades de mulheres e de homens e a forma como esta crise não só exacerba desigualdades, mas evidentemente também temos de ter aqui e também o confronto com estas novas formas de organização, este novo olhar, que eu espero que seja um novo olhar e que tenha consequências na valorização e revalorização do cuidado, na esfera formal e informal, possam vir a ter também no progresso e no avanço das políticas de igualdade. Obrigada. Obrigada a nós pela sua excelente apresentação. De facto, fez um enquadramento geral com a apresentação de números concretos e que demonstram que, mais uma vez, são as mulheres quem está a pagar um preço mais elevado com esta pandemia, e não posso deixar de agradecer o esforço que a Secretaria de Estado e o próprio Governo estão a levar a cabo na tentativa de evitar estes retrocessos que identificou, bem como prevenindo outros retrocessos que possam vir a acontecer, nomeadamente com as candidaturas que, no fundo, apresentaram e que acabou por referir terem sido apresentadas 140, e esperemos que as respostas que daí advenham ajudem a identificar aquilo que mais deve ser feito para além do que já foi identificado. Agora,
eu tenho que passar a palavra à doutora Rosana Almeida. Só no final é que iremos fazer o debate. Já tenho aqui algumas intervenções interessantes, mas deixarei para o final. A doutora Rosana é presidente, como a doutora Rosa Monteiro já acabou de referir quando iniciou a sua intervenção, do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género. É jornalista e é condecorada e reconhecida pelo seu mérito na área da igualdade de género e também na área do jornalismo. E também não posso deixar de agradecer a sua presença, que para nós é uma honra tê-la aqui, podermos ouvir aquilo que tem para nos dizer sobre a vossa realidade, que tanto nos interessa. Muito obrigada e passo desde já a palavra. Gostava de dizer que é um privilégio estar ao lado da doutora Rosa Monteiro, secretária de Estado de Portugal, num evento desta natureza, num momento tão especial. Cumprimento também a doutora Helena, também está aqui no painel, a professora Jimena Forlani, e também cumprimento a moderadora deste painel. Passo imediatamente a apresentar algumas considerações sobre este tema tão pertinente, num momento tão especial que vivemos nós num problema que nos une, que é a igualdade de género, que urge respostas comuns, a verdadeira aprendizagem, aprendermos uns com os outros, com vista a darmos uma resposta atempada e superarmos todos os problemas que estamos a enfrentar. Curiosamente, eu começo esta intervenção por relembrar como é que nós entramos 2020. Entramos 2020 com uma carga bem positiva, a tentar preparar-nos para os 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim, uma data bem especial, um marco histórico. Começamos 2020 também a pensar em outros marcos históricos, nomeadamente 20 anos da Declaração 1325 do Conselho de Segurança, Mulher, Paz e Segurança, também 5 anos dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A anteceder 2019 já começamos a falar e a ter e a vibrar com uma geração igualdade que surgiu, a dar um novo alento a esta problemática, porque é com esta nova geração de igualdade que se quer precisamente aquela mudança que se concluiu para celebrar os 25 anos, dizendo que o mundo estava a dar passos lentos e que era preciso acelerar para que possamos ir mais longe e promover verdadeira igualdade de género, porque até agora, no balanço feito pelas Nações Unidas, nenhum país, infelizmente, nenhum país tinha alcançado a igualdade de género. Portanto, este era o cenário bonito, belíssimo, que nós começamos um ano 2020 declarado pelas Nações Unidas como sendo o ano da igualdade. No meio deste balanço que se fez, inclusivamente da preparação para o grande encontro de comemoração dos 25 anos da plataforma de Beijing, aqui internamente Cabo Verde também vangloriava com alguns ganhos que estava a vivenciar. Acabávamos logo no início do ano de 2020 de apresentar o terceiro inquérito de saúde sexual e reprodutiva, que nos trouxe dados valiosos, porque aqui trabalhamos muito na produção de dados para podermos traçar políticas. Portanto, esse inquérito de saúde, inquérito demográfico de saúde sexual e reprodutiva, que já vai na terceira edição, veio provar que avanços consideráveis, uma diminuição de 21% de violência baseada no género em Cabo Verde, depois de um percurso da avaliação da nossa lei VBG, da articulação que estávamos a ter fluente e permanente com as várias instituições, a nossa rede Sol montada, a rede de instituições, Ministério Público, Polícia Nacional, Ministério da Saúde. Então, estávamos a vangloriar, de facto, com os ganhos, quando vimos que em Cabo Verde,
quando antigamente era uma em cada 10 mulheres é vítima de violência baseada no género, hoje temos uma em cada 3 mulheres em Cabo Verde é vítima de violência baseada no género. Uma diminuição considerável que nós temos estado a trabalhar para diminuir mais e que nos encoraja a ir mais longe e que também vem se juntar a outros detalhes. Para além da sociedade cabo-verdiana, a mais jovem, a camada mais jovem, já não aceitar a violência baseada no género em Cabo Verde hoje não é tolerável, portanto o estudo veio a provar. Começamos também o ano com uma outra grande vitória que foi a aprovação da Lei da Paridade, uma luta intensa por maioria qualificada no Parlamento e foi bonito ver os partidos políticos a engajarem-se. Não havia partido A, partido B, partido C, havia políticos no Parlamento que queriam fazer de Cabo Verde uma referência em África a nível da Lei da Paridade. Portanto, assim começamos o ano e assim estávamos nós a preparar para outras grandes batalhas, nomeadamente a introdução da igualdade de género no turismo. Cabo Verde tem um plano de igualdade de género no turismo, a transversalização da abordagem de género que já é evidente. Hoje temos um plano de igualdade de género que está transversalizado com o plano de desenvolvimento sustentável, temos o plano municipal, temos as agendas de género, já estávamos a entrar num caminho que nos permitia vangloriar com alguns êxitos, mas sobretudo arregaçar as mangas para irmos mais além. E depois, no meio deste caminho de algumas questões que nos dão alento, estávamos prontos a terminar o seguimento das alunas grávidas nas escolas, porque antigamente as alunas grávidas não permaneciam nas escolas, houve praticamente quase que, eu não ponho uma revolução social a dizer não, se o rapaz fica, a menina também tem que ficar. Portanto, aprovamos uma lei e hoje as alunas estão grávidas, estão na escola e estamos a fazer um estudo para seguir de perto como é que as escolas em Cabo Verde estão a criar condições para que as alunas não fiquem para trás e se de facto as condições que existem estão bem. E ainda um terceiro trunfo, que para mim, para nós, e SIEG, é fundamental, vai constituir uma grande viragem em matéria de igualdade de género em Cabo Verde, que é a introdução da igualdade do currículo, da igualdade de género no currículo escolar. Já temos o guia para os professores e o manual para os alunos completamente prontos, ainda em discussão final, com o Ministério da Educação, para que esperemos que no próximo ano Cabo Verde venha a ter um módulo de igualdade de género no currículo escolar do ensino secundário. Aí sim estaremos a dar uma grande volta, uma reviravolta, e estaremos a preparar a sociedade cabo-verdiana, os nossos filhos, a incutirem na mente e aprenderem igualdade de género já nas escolas, porque o próprio estudo que nós mandamos fazer provou que, de facto, a juventude já não tolera a violência, mas há uma franja difícil de atacar, que são as pessoas mais idosas. Digamos que essa franja é para nós, é a franja que já começa a perceber, mas não tolera como a juventude. De repente aparece o Covid, plano de emergência. Como sabem, somos uma ilha turística. Primeiro caso na Ilha da Boa Vista. Fico feliz por saber e por ter constatado na prática que as autoridades agiram na hora, tomaram medidas imediatas e que resultaram. A Ilha da Boa Vista foi isolada, logo de seguida um plano de emergência e todo um plano articulado, todo mundo em casa, confinamento, obrigou-nos a trabalhar, obviamente, as consequências de um confinamento. Desde logo o facto das percentagens da violência baseada no género, que diminuiu e tem estado a diminuir nos últimos tempos. Quisemos trabalhar com muita antecedência para que, numa eventual situação de confinamento,
que pode até ser natural, um eclodir da violência, arregaçar as mangas para que esse eclodir não seja um eclodir que venha deitar por terra e que constituísse um retrocesso para Cabo Verde e todos os trabalhos que temos feito. Então a sociedade civil juntou-se a nós. Lembro-me de rapidamente na Boa Vista, que foi o primeiro caso, as igrejas vieram ter connosco, nós temos parcos recursos, a sociedade civil veio ter connosco a disponibilizar-nos casas de proteção, as medidas de proteção no Serviço Nacional de Proteção que foram adotadas também foram levadas à risca pelos centros de acolhimento, e, através da nossa rede SOL, que é uma rede institucional onde estão todos os técnicos que fazem um atendimento, e também a Polícia Nacional. Hoje em dia temos Polícia Nacional a articular diretamente, pontos focais a articular diretamente connosco. Montamos um trabalho desde muito cedo. Ricardo. Ricardo, o computador foi abaixo. Alô? Nós estamos a ouvir muito bem. Sim, com problema. Ok. Eu já estava no ritmo. Eu perdi aqui. Ok. Então temos uma articulação muito boa. De repente veio a Covid. O que é que aconteceu? Preparamos para não termos uma taxa muito significativa de aumento de violência, precisamente porque as pessoas vão ficar confinadas em casa e os agressores vão estar juntamente com as vítimas. Falo da violência, embora seja apenas da igualdade de género, mas também abraçamos a causa da infância. Rapidamente, o que é que nós fizemos foi a procura de sororidade com Portugal, porque eu acho que o que nos liga e o que é positivo deve ser explorado, e segue, acompanha de perto o que Portugal está a fazer e os bons exemplos de Portugal que podem ser adaptados em Cabo Verde. Nós seguimos e porque entendemos que estamos numa comunidade, aí o trunfo para um bom resultado, talvez neste combate à Covid, é sororidade institucional, fazermos valer de bom daquilo que um país já tem, que eu posso fazer, eu posso adotar, seguirmos em frente e impactarmos as vítimas. Desde já eu agradeço à doutora Rosa, agradeço à SIG, agradeço às instituições todas que nós seguimos à risca, à letra em Portugal e replicamos as boas experiências que Portugal faz. Desde logo, o que é que fizemos? Pusemos de pé a linha 110, SMS. Estou a ter alguns ruídos, algum feedback. Pusemos de pé a linha 110, rapidamente as autoridades entraram connosco, grátis, acessível a todas as redes móveis. Primeiro foi a linha de emergência, Portugal fez, nós acompanhamos, fizemos logo de imediato. As boas experiências devem ser partilhadas e eu agradeço à doutora Rosa e Portugal, à SIG concretamente, pelas coisas boas que tem, pela alguma similitude em algumas ações. Pusemos de pé a linha de violência, a linha de e-mail, o 110, pusemos de pé para dar... adotamos a campanha também de Portugal, não estás sozinha, soou-nos bem Boca Stabossó, não estás sozinha em crioulo. Este lema surtiu efeito, dizer às pessoas que Boca Stabossó, sozinha, ajudou. O lado bom em Cabo Verde é que a comunicação social permitiu-nos bombear, passo a expressão, as nossas publicidades na rádio e televisão, em todas as televisões e na rádio e nos jornais eram gratuitas e a todo momento, o que permitiu-nos impactar, e graças a isso, a nível da violência doméstica, no nosso caso não é violência doméstica, é violência baseada no género, neste caso sim, violência dentro de casa doméstica, tivemos os dados da polícia, 8%
de aumento. Portanto, o que nós consideramos razoável, tendo em conta os números, toda esta campanha na televisão, a comunicação social que se abriu e fez o seu serviço público, permitindo-nos passar todos os spots sem pagar, rádio, por onde quer que se vá. Portanto, era a televisão. O estudo que nós fizemos sobre a nossa lei mostrou que a televisão, o meio mais eficaz para passar mensagens, foi aí que nós atacamos. Depois disso, lançamos um outro produto que está a ter bastante efeito, em colaboração com a Associação da Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde, em Profac, que é a Máscara 19. O que é que a Ordem fez? A Ordem articulou com todas as farmácias, formação à distância, as nossas chamadas, quando as pessoas iam à farmácia pedir máscara 19, a chamada não ia ter à polícia, mas ia ter aos nossos técnicos no 110. Se a vítima estiver num risco elevado, iminente, aí sim, seria acompanhada da polícia, e já tivemos alguns casos onde foram retirados imediatamente do lar o agressor. E outros casos em que as vítimas acabaram sendo encaminhadas com a polícia para as casas de proteção, porque nós temos um protocolo com as aldeias SOS por mais segurança, porque nas aldeias SOS as mães podem trabalhar lá, os alunos continuam na escola da família, portanto são as aldeias SOS que oferecem melhores condições, mais do que as próprias casas de abrigo. Mas as aldeias SOS fecharam as portas por causa das condições. Em tempo de Covid tivemos que recorrer às nossas casas, felizmente não tivemos um problema maior. Qual foi o problema maior? Que acaba, num caso da violência baseada no género, é isso, e graças à Máscara 19, a todas as campanhas que nós fizemos, tivemos 8% apenas na segunda fase, na terceira fase do estado de emergência. Durante a primeira e a segunda, não registramos grandes ocorrências. Mas Cabo Verde é um país fortemente um país de mulheres. Também são as mulheres que estão na dianteira, são as nossas enfermeiras. Eu acho que somos como Portugal e o resto de todos os países lusófonos. Os papéis de género ainda são fortes, são evidentes. Portanto, tal como se diz que 70% de mulheres é que estão na frente de combate à Covid, Cabo Verde não foge à regra. O que é que nós temos em Cabo Verde de mais preocupante? Mulheres enfrentam maior vulnerabilidades em Cabo Verde. Porquê? Porque a maior parte das mulheres, um número considerável, mães, chefes de família, mães solteiras, família monoparentais, aí um dado digno de registro. Esta família, existem em Cabo Verde 33 mil unidades de produção informal. Significa que as mulheres estão em larga maioria no setor informal e têm um problema grave, é que não têm a proteção social. E durante o confinamento, portanto, não trabalham, ficam sem a proteção social, têm só, não estás só, têm familiares e têm outras pessoas. Essas mulheres que estão no setor informal, 38% são proprietárias. E temos ainda mais, 44% dessas mulheres retiram desse trabalho o ganha-pão para os seus filhos. E ainda mais, 71,5% têm o salário médio dos homens na mesma condição laboral, portanto, e 88% estão na situação de autoemprego. Imaginem a precariedade das mulheres em Cabo Verde perante a Covid. Portanto, tivemos que arregaçar as mangas para darmos resposta, e associar a isto temos 10 mil empregadas domésticas que, por causa do confinamento, tiveram que ficar em casa. A mulher, eu
em teletrabalho, levei o meu computador para a cozinha, enquanto estava a cozinhar, o escutador ao ouvido, nunca o meu computador foi tanto para o quarto, com 2 filhos menores em casa, o desgaste emocional, eu sou o reflexo de outras tantas mulheres aqui em Cabo Verde. Portanto, também foi teletrabalho. 23% das 10.000 empregadas domésticas não têm proteção social. Lançamos uma campanha que está no nosso Facebook. Rapidamente articulamos com a Associação das Empregadas Domésticas e com o sindicato a exigir que as patroas paguem os salários das empregadas domésticas. Depois, também, o próprio Estado assegurou o salário daquelas que ficaram sem salário. E as mulheres que estão no setor informal, houve um pacote de medidas e aí eu digo, ainda bem que Cabo Verde estava a exercitar, antes de Covid, Cabo Verde estava a exercitar e bem o seu plano de cuidados. Já estávamos bem avançados, já tínhamos até categoria de cuidadoras. Já vou terminar, depois apresentarei mais detalhes. O sistema de cuidados que foi evidenciado em Cabo Verde permitiu que tivéssemos pronto a dar resposta a alguns setores. Eu falo, foi montado, por exemplo, um programa de assistência alimentar, foi montado uma garantia de rendimento às famílias, foi montado ainda um pagamento, um subsídio que foi dado às pessoas que estavam no setor informal. Portanto, graças a isso, conseguimos evitar o pior e que estamos a conseguir fazer com que as mulheres aguentem bem esta fase para depois virmos continuar a trabalhar com vista a um não retrocesso. E qual é o não retrocesso? Em última frase final para rematar, o Governo de Cabo Verde acaba de acelerar o programa de transição da economia informal para formal, que deverá estar pronto o mais rapidamente possível para fazer com que as mulheres entrem na formalização e tenham acesso à proteção social e um trabalho digno. Muito mais tinha a dizer, fico por aqui, espero poder ter a oportunidade de dizer mais ao longo das questões que forem levantadas. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada a nós, doutora Rosana, foi fantástico a sua apresentação, lembrando que este ano era o ano da igualdade, o ano em que íamos celebrar os 25 anos da plataforma da Ação de Pequim, com inúmeros eventos que, entretanto, foram cancelados por todo o mundo fora, não é? Devido a esta pandemia, e mostrando o que está a ser feito com a sororidade institucional e intersectorial de Portugal e Cabo Verde, o que muito me orgulha. Vamos então passar a palavra à última palestrante, a doutora Jimena Forlani, que é docente e investigadora da Universidade do Estado de Santa Catarina e que é de facto uma referência no Brasil na área da igualdade de género e que congratulamos por aqui estar hoje connosco nesta segunda webinar para nos falar sobre a realidade brasileira no que concerne aos retrocessos nesta área da igualdade de género face ao atual impacto que a pandemia trouxe a este mundo. Muito obrigada por estar presente e passo-lhe a palavra. Obrigada, Leonor. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento a Rosa Monteiro e Rosana Almeida e agradeço muito a organização do evento por ter me convidado. O meu tempo é quanto? 10, 15 minutos, por favor? Era suposto ser 10, mas entretanto temos falado mais do que 10 por cada palestrante, portanto eu julgo que se tiver 15 minutos será justo, ou 20 no máximo. Então, os palestrantes anteriores abordaram muito bem as questões que envolvem toda essa problemática atual da questão da igualdade de gênero em função do momento que o mundo vive em relação à pandemia do Covid. Eu vou, portanto, mudar a minha apresentação e não vou me referir a essas questões porque elas são praticamente as mesmas no Brasil. A gente teve índices no primeiro mês de março de aumento de violência doméstica, inicialmente em apenas uma semana de 17% de dados do Ministério
dos Direitos Humanos, da Secretaria das Mulheres, mas em estados como, por exemplo, Rio de Janeiro, isso subiu para 50%. Então, eu não vou me ater a essas questões que já foram muito bem abordadas, inclusive as medidas que tanto em Cabo Verde quanto em Portugal estão sendo tomadas, porque eu quero me ater a outras questões que me parecem ser extremamente importantes para a gente entender a conjuntura mundial dos retrocessos referentes à área de igualdade de gênero, e especialmente no Brasil. Então, a primeira questão que eu gostaria de deixar evidente é que, no meu entendimento, quando a gente fala de igualdade de gênero, se nós podemos, num primeiro momento, estarmos nos referindo apenas à situação das mulheres em relação aos homens, eu gostaria de ampliar esse conceito para dizer que eu também vou estar me referindo a tudo que vai envolver o feminino, inclusive os retrocessos referentes à população trans, que se utiliza do conceito gênero e que tem sido extremamente vítimas de exclusão, de preconceito, e um dos motivos pelos quais a gente tem visto esses retrocessos em relação aos direitos, tanto de mulheres quanto da população LGBT aqui no Brasil. Mas eu gostaria de iniciar também me referindo aos 25 anos da Plataforma de Pequim, mas chamando a atenção anterior, chamando atenção para um outro evento de extrema importância que aconteceu um ano antes, que foi a conferência no Cairo, né? Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Nessa conferência, em relação à igualdade de gênero, foi definido em 94 3 metas a serem alcançadas até 2015. Seria a redução da mortalidade infantil e materna, o acesso à educação, especialmente das meninas, e o acesso universal a uma ampla gama de serviços relacionados à saúde reprodutiva, incluindo planejamento familiar. Eu gostaria de chamar atenção para essas questões, para a gente poder entender, porque essas questões elas vão começar a se tornar centrais para depois a gente ter, durante esses 25 anos, as organizações mais conservadoras e mais tradicionais se opondo às questões relacionadas à igualdade de gênero, e que hoje se refletem dentro da condição, principalmente do Brasil, de ameaça ao Estado democrático de direito e de ameaça ao Estado laico brasileiro. Então, a partir de 94, se começa a falar, dentro da questão de igualdade de gênero, dos direitos sexuais como direitos humanos. Vejam, questões que também vão se refletir hoje em relação à violência doméstica, à violência sexual, aos abusos que tanto crianças quanto mulheres, jovens e idosas ou adultas sofrem. Mas é importante chamar atenção que, a partir da Conferência do Cairo, os estudos das relações de gênero, os estudos de gênero e as lutas pela igualdade de gênero vão atingir substancialmente concepções doutrinárias de uma importante instituição mundial que se chama Instituição Católica e o Movimento Pró-Vida e Pró-Família. Todas essas questões que vão envolver a saúde das mulheres, as questões dos direitos reprodutivos, a partir da Conferência do Cairo, e que vão se confirmar na Conferência de Pequim, elas vão abalar fundamentalmente as instituições religiosas, e que no Brasil hoje se associam não só à Igreja Católica, como com as instituições mais protestantes, principalmente as evangélicas aqui, e o movimento Pró-Vida e Pró-Família. Portanto, quando a gente hoje vai falar das questões que envolvem retrocessos, a gente poderia situar que no Brasil esses retrocessos relacionados à igualdade de gênero vão se dar, pelo menos eu organizei aqui em 3 frentes. Primeira frente, na frente das políticas públicas. Então, nós temos em nível federal um governo que não reconhece a especificidade da questão do gênero, né? É um governo que tem tentado, junto com as instâncias dos legislativos, tanto municipais, quanto estadual, quanto federal, tentado retirar o termo gênero do que a gente poderia chamar de cidadania formal, ou seja, das legislações,
dos regimentos, das portarias, dos documentos que possam falar e fazer com que a perspectiva de gênero esteja presente nas políticas públicas. Eu lembro que no Brasil nós só temos uma lei que ainda persiste a questão da palavra gênero, que é a Lei Maria da Penha, a lei que foi criada para combater a violência contra as mulheres. É graças à existência dessa palavra gênero nessa lei que a população trans, transvestis, transexuais, transgêneros, podem se utilizar da lei para solicitar ao Estado proteção em relação à violência de gênero, ou seja, em relação à violência de gênero no sentido de feminino, onde está o feminino, né? Então, é extremamente importante que a gente veja no caso das políticas públicas. A outra questão de retrocesso no Brasil está relacionado com o âmbito das políticas educacionais. E quando eu falo aqui em educação, eu estou me referindo à questão curricular dos currículos, estou me referindo também às questões relacionadas ao material didático. Lembro que no Brasil a gente tem um Programa Nacional de Livro Didático, onde está assegurado as questões de igualdade de gênero até o ano de 2021. Então, até o ano 2020, na verdade, né? A partir de 2021, o atual governo federal vai poder refazer os materiais didáticos e, portanto, a gente não tem certeza se as questões de igualdade de gênero permanecerão nos livros didáticos. A outra questão de retrocesso tem a ver com as políticas educacionais de formação de professores, tanto a formação inicial, quanto a formação continuada, quanto a pós-graduação. Existe, daí eu quero me reportar ao Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, o último nosso plano foi aprovado em 2014. Toda menção a gênero foi retirada do Plano Nacional de Educação no Brasil. Por isso que eu chamo a atenção de que, para nós, o conceito gênero e todas as políticas de retrocesso, eles não estão só relacionados às questões que envolvem a mulher. A gente teve os atos de retirada das palavras gêneros também como uma forma de atingir as populações LGBT. Então, a gente tem dentro do Estado brasileiro, eu estou dando uma olhada aqui no meu cronômetro, a gente tem no Brasil a importância de que a narrativa e ideologia de gênero que surge dentro da sociedade brasileira a partir dos anos de 2014, ela surge como uma estratégia de grupos conservadores para evitar a progressão das conquistas dos direitos, tanto das mulheres quanto da população LGBT. Por isso que no Brasil, quando se fala gênero, a gente está vendo um processo de tentativa de retirada de direitos e de crescimento do que a gente poderia chamar do machismo, da misoginia e do sexismo de um lado, e de outro lado, do aumento da homofobia e da transfobia. Portanto, o outro retrocesso que a gente tem dentro desse contexto é a questão das legislações, né? A gente está vendo um movimento muito grande de evitar com que leis específicas de populações específicas sejam aprovadas. Então, infelizmente, a gente teve, nos últimos anos, um crescimento de políticos, né, dentro dos seus partidos políticos, que têm ocupado os legislativos e têm criado leis ou evitado leis que permitam com que nas instâncias públicas se discutam as questões de gênero. Então, é importante a gente entender tudo isso para que a gente perceba o quanto a questão da igualdade de gênero no Brasil nunca esteve tão difícil no sentido de apoio dos poderes públicos. Mas, por outro lado, a gente vê também crescendo no Brasil a consciência de movimentos de mulheres, de movimentos feministas, de grupos de discussão em laboratórios, em universidades, de grupos de pesquisa, de grupos de estudo, o que tem aumentado muito eventos como esse, né? Eventos que discutam as questões de gênero e tragam a discussão dentro do seu contexto de políticas públicas e dentro do seu contexto político. Então, eu gostaria de mencionar que
Existe no Brasil um movimento grande de retirar das leis, principalmente palavras que tenham a ver com perspectiva de gênero, igualdade de gênero, a palavra identidade de gênero, né? E sem contar também com as questões que envolvem a orientação sexual das populações LGBT. É curioso que, para ver como isso é tão evidente, a gente teve em 2014 a aprovação do Plano Nacional de Educação, como eu mencionei, e houve uma ferrenha luta, assim, da bancada evangélica, da bancada conservadora, da bancada católica, do movimento Pro-Vida e Pro-Família, para retirar as palavras gêneros, principalmente da diretriz, lá, da diretriz número 3, que falava de que a escola deveria ser local de investimento, de promoção da igualdade de gênero, da livre orientação sexual, da igualdade étnico-racial. E foi um dos argumentos dos políticos foi de que não era necessário visibilizar esses termos na diretriz do Plano Nacional, porque ele estaria dentro das discussões das suas estratégias. E analisando as estratégias do Plano Nacional de Educação, o plano consegue visibilizar as pessoas com deficiência, as populações quilombolas, as populações indígenas, as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, crianças em situação de risco. Ele só excluiu mesmo as questões mais relacionadas a gênero e as questões relacionadas à população LGBT. Então, a gente tem vivido no Brasil a utilização dessa narrativa chamada ideologia de gênero, criada pela Igreja Católica a partir, logo em seguida, da Conferência de Pequim, né? A Igreja Católica começa a se organizar contra os direitos das mulheres a partir de 1998, por aí. Então, veja, a Conferência de Pequim foi em 95, e hoje a gente vê, passado 25 anos, o efeito que isso teve sob o ponto de vista político no Estado brasileiro, quando essas instituições chegam nos legislativos. Então, elas conseguem evitar políticas públicas, interferir nos processos educacionais, alterar ou impedir leis que concedam os direitos desses sujeitos. Para finalizar a minha parte, eu gostaria de dizer que nós temos duas maneiras importantes que nós não podemos perder de vista, além daquelas que as outras duas palestrantes, a Rosa Monteiro e a Rosana Almeida, já colocaram para nós. A gente tem que, primeiro, continuar investindo na organização da sociedade civil, nas universidades, nos grupos de pesquisa, nas instituições civis, nas ONGs, nas organizações não governamentais, para continuar fazendo o papel de mobilização nossa frente a essa realidade conservadora, como também nós precisamos continuar investindo na educação, sobretudo na educação de gênero dos nossos meninos e dos nossos homens, né? Se hoje a violência doméstica continua sendo um problema em tempos de Covid, é porque nós temos gerações de homens que violam os direitos das mulheres, abusam sexualmente das crianças, e mesmo que a gente tenha todas as explicações do mundo, do confinamento, da questão das dificuldades de conciliar o espaço doméstico, da questão do aumento do consumo de álcool no espaço doméstico, da dependência emocional das mulheres, muita dependência econômica, enfim, mesmo que a gente tenha 1001 desculpas, tá? A gente não pode deixar de considerar a importância de investir na educação das crianças, desde a educação infantil, que para nós aqui é o início da educação básica, seguindo educação infantil de 0 a 5 anos no Brasil, seguindo o ensino fundamental de 6 a 14 anos, seguindo a educação dos meninos no ensino médio, que é dos 14 aos 18, e nos níveis de universidade, graduação e pós-graduação. Para mudar a sociedade, não bastam apenas políticas públicas de amparo às mulheres, no sentido dos telefones, que aqui no Brasil é o 180, grupos de apoio. Nós precisamos mudar substancialmente a educação das próximas gerações, né? Por isso a importância da educação sexual, e esse é das outras questões que envolvem os retrocessos no Brasil. Um investimento grande dessas instituições conservadoras para que se impeça que a educação sexual aconteça em todos os níveis de escolarização. Então,
eu espero ter mais ou menos dado a ideia de que é impossível a gente analisar a questão da igualdade de gênero no Brasil e no mundo hoje sem falar desse movimento conservador, vamos dizer assim, de extrema direita, né? Em muitos momentos assim fascistas, e não esquecer dessa narrativa que no Brasil ainda é muito forte presente. A narrativa e ideologia de gênero é uma estratégia discursiva criada pela Igreja Católica, pelo movimento Pró-Vida e Pró-Família, que ainda está muito presente aqui no Brasil e que vai ser utilizada no ano, né, seria esse ano nas eleições municipais, mas que teremos um novo calendário e que é preciso considerar quando se fala tanto no uso do conceito de gênero para a questão dos direitos das mulheres, quanto também em relação às questões da população LGBT, que eu peço que a gente não esqueça disso, né? De que também sujeitos da população trans são extremamente vítimas de preconceito em relação aos seus direitos e às suas identidades. Muito obrigada. Obrigada a nós. Estou aqui a ligar a câmara. Eu queria destacar, aliás, destaco da sua apresentação o facto de ter falado bastante na educação e na formação de professores e professoras e da atenção que se deve ser dada aos meninos, que são os homens que vão estar na nossa sociedade a lidar com as nossas crianças e as nossas mulheres. E no facto de se dever olhar para a questão de género de forma inclusiva, nomeadamente com a inclusão da população trans, o que é um tema bastante controverso, mesmo em toda a Europa, e da questão que trouxe relativamente aos movimentos conservadores no sentido de retirar da legislação brasileira a perspectiva de género, a igualdade de género, a identidade de género e até mesmo a orientação sexual, o que me parecem temas importantes para debatermos agora a seguir, sendo que solicito às pessoas presentes, que ainda são 70, algumas já tiveram que sair, que coloquem as vossas questões aqui no chat público. Entretanto, foi feita uma seleção de alguns comentários que foram aqui colocados, várias congratulações, tanto à doutora Rosa Monteiro como às restantes intervenientes, palestrantes. A doutora Marisalva Favero fez um comentário que achei interessante, dizendo que há uma pandemia persistente na vida das mulheres, que é a violência doméstica, mas só conhecendo e reconhecendo conseguimos transformar, que está plenamente de acordo com essa questão que a doutora Rosa Monteiro trouxe. Há aqui alguns comentários também importantes, mas há uma pergunta específica para Cabo Verde que eu gostaria de elencar, que é da Cristiana Martins, que pergunta especificamente se a violência doméstica é qualificada como crime público, semipúblico ou particular em Cabo Verde. Já agora, se a doutora Rosana quiser responder, eu agradecia. Eu julgo que também as palestrantes tenham acesso ao chat público para poder dele retirar alguns comentários que foram sendo ditos ao longo da vossa conferência, que queiram eventualmente destacar e comentar. Também há quem aqui ressalve que é muito importante o tema da inclusão, a inclusão do tema da igualdade de género nas escolas, ensinar as crianças desde pequenas e os estudos também que foram, no fundo, destacados pela doutora Rosa Monteiro como estando agora em curso em sede de candidatura, e portanto eu se calhar começava pela doutora Rosana Almeida, que é no fundo a que tem uma pergunta específica para Cabo Verde. Depois, se quiser, as palestrantes retirar aqui alguns comentários, e esperando também que outras pessoas deixem questões concretas, eu passava a palavra para a resposta à pergunta feita sobre o crime. Eu agradeço a pergunta.
Cabo Verde tem uma excelente lei da violência baseada no género, a VBG, caráter público, e por causa desse caráter público tem-nos ajudado bastante neste combate. Ninguém pode retirar queixa, portanto o facto de ser um lei de caráter público, um crime público, portanto pode, quem tiver a curiosidade de consultar a lei VBG cabo-verdiana, a lei de violência baseada no género, poderá aceder ao nosso site ou à plataforma, às redes sociais, à nossa página no Facebook, ICIEG, Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade de Género. ICIEG encontrará lá a lei de Cabo Verde, considerada inclusivamente por altos representantes do sistema judicial português como uma excelente lei. Portanto, estará disponível para quem queira consultar. É uma lei de caráter crime público, VBG. Já agora só aqui uma outra questão interessante que surgiu neste momento e que alguém pergunta se a Covid-19 e os seus impactos está de facto a causar um retrocesso na área da igualdade de género ou se simplesmente nos está a apresentar a realidade nua e crua que já víamos, não é? Isso é uma questão interessante, sendo que há mais também duas questões que já agora lanço, que são uma para a doutora Rimena. Se sabe por acaso em níveis percentuais o quanto é que a violência de género tem evoluído ao longo dos últimos 5 anos no Brasil? Se calhar passava a palavra também à doutora Rosa Monteiro para comentar estas questões que foram agora aqui colocadas e outras que possa ter visto nos comentários. Não sei se a doutora Rosa está a ouvir. Não. Desculpem, eu estava aqui precisamente, estou a ser contactada por uma ex-aluna que me está a pedir apoio também numa situação de violência, desculpem. Estava a perguntar se o Covid-19 e os seus impactos estão de facto a causar retrocessos ou se o que nos está a ser apresentado é apenas a realidade nua e crua. Acho que são ambas as coisas. Na verdade, nós temos, e como de alguma forma também a Joana referiu, nós vivemos períodos e em contextos, em termos internacionais, e de ressurgimento de movimentos altamente conservadores, hoje em dia com uma expressão e com apoio político em muitos países muito expressivo, que evidentemente são desde logo uma ameaça não só às democracias no seu todo, mas muito em particular à questão dos direitos das mulheres e também das pessoas LGBTI, como também referiu, especialmente aos direitos das mulheres, que devemos obviamente estar atentas. Também no quadro europeu nós temos tido situações e posicionamentos de determinados países, por exemplo, que continuam a recusar ratificar a Convenção de Istambul, a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, porque tem precisamente a palavra género. E, portanto, há um conjunto aqui de ressurgimento de movimentos e de reforço destes movimentos conservadores, inclusive também em Portugal, com muita resistência a avanços que fizemos no domínio da educação, e via aqui que há várias pessoas que colocam e que reforçam a importância da educação, de educação para a igualdade de género, educação para as sexualidades, educação sexual como elementos-chave, como alicerces, no fundo, da estruturação de sociedades que se pretendem igualitárias, e também em Portugal temos movimentos de resistência a estes avanços, desde logo quando apresentámos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a criação da nova disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, onde estes temas estão previstos e são domínios prioritários e obrigatórios em todos os ciclos de ensino, mas também com a sequência do despacho que vi com o meu colega Seixas da Educação, por exemplo, no ano passado, e toda a controvérsia
pública que surgiu e na sequência desse despacho, que simplesmente concretiza o previsto na lei da autodeterminação da identidade e expressão de género, por exemplo, as questões da proteção das crianças nas escolas e pelas escolas. E, portanto, temos também esses movimentos conservadores e temos depois os efeitos das crises, e esta é uma crise diferenciada, mas que naquilo que serão os seus impactos na economia, evidentemente há dimensões que ainda desconhecemos plenamente. Não estamos ainda no pós-Covid, como por vezes ouço, estamos ainda a sair de medidas de confinamento, portanto estamos em processos graduais e faseados de desconfinamento e, portanto, evidentemente que há efeitos que só conheceremos mais à frente, mas aquilo que conseguimos antecipar é que aquilo que já pré-existia em termos de desigualdades, profundas assimetrias, desvalorização de áreas decisivas de progresso das sociedades naquilo que diz respeito aos direitos das mulheres, evidentemente com estes efeitos em termos de conjuntura que se agravarão. E, portanto, é relativamente isso que temos de estar vigilantes e ter medidas de política pública que permitam compensar os efeitos desproporcionais que algumas das medidas e efeitos da crise possam ter. E, portanto, esse é um aspecto. Outro que foi referido e que é muito importante é a manutenção do apoio à sociedade civil, às organizações da sociedade civil e também à academia, evidentemente, e às especialistas, que são quem tem vindo a manter ao longo das décadas, desde a plataforma de Pequim, a ação de Pequim, quem tem vindo a manter de forma acesa a reivindicação pelos avanços e que diz respeito aos direitos humanos das mulheres. E, portanto, penso que a questão não é que coloca, não é, digamos assim, excludente de uma outra realidade, mas, portanto, há desigualdades, assimetrias que se têm vindo a manter e, portanto, nesse sentido, elas agora são mais evidentes, até porque esta crise trouxe, e esta pandemia trouxe para a chamada linha da frente profissões, áreas de atividade, setores altamente feminizados e que eram relativamente invisíveis a sua centralidade na manutenção das sociedades e que foram, portanto, até considerados serviços essenciais, mas, por outro lado, evidentemente, que há efeitos de degradação das condições materiais, digamos assim, em diversos setores, que são consequência também da crise e das medidas que tiveram de ser tomadas, evidentemente, para responder à crise pandémica. Muito bem. Eu só para a doutora Jimena também poder usar da palavra, há uma pergunta que já lhe coloquei direta e há aqui uma outra que é para as três palestrantes que eu já elenco neste momento, que se refere ou que diz exatamente como, ou pergunta exatamente como criar planos de igualdade de género para grupos de mulheres negras sem escolaridade, empregadas domésticas, líderes de referência familiar e que não conseguem quebrar o ciclo da pobreza, não conseguem promover aos filhos outras experiências emancipatórias e mobilidade ascendente. Como conseguir fazer isto? Eu não consegui entender muito bem a pergunta, ouvi falha na... Só um bocadinho, Leonor, eu vou ter que entrar. É porque eu estou aqui a fazer a monitoria no back-office. Há muitas pessoas com o microfone aberto. Algumas pessoas que estão na sala têm o microfone aberto. Há uma Cláudia, um Cláudio. Eu coloquei a questão no chat público, portanto, está no chat público a questão que pode ler, referindo como é que se pode criar planos de igualdade de género para grupos de mulheres negras sem escolaridade, empregadas domésticas, líderes de referência familiar, mas que não conseguem quebrar o ciclo da pobreza. E já lhe tinha sido colocada a questão também há pouco relativamente aos números nos últimos 5 anos, também lhe colocam aqui sobre
as trabalhadoras sexuais. Não sei se quer referir a alguma destas questões, tem que ligar o seu microfone. Eu vou fazer um comentário englobando alguma dessas perguntas que já foram colocadas. Primeiro que os dados atuais em relação ao Covid no Brasil, os estados têm mais ou menos ficado no aumento da violência entre 17% e 20%, com exceção de algumas cidades que têm índices maiores, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Como eu já mencionei. Agora, esses dados são difíceis de serem divulgados, inclusive porque também muita subnotificação, ou seja, dados de violência que não são mencionados, né? Está tendo aqui no Brasil, atualmente, essa semana, um movimento em algumas cidades do Brasil de que jovens estão falando na internet que têm sido vítimas de abuso sexual e a polícia está solicitando que esses jovens façam boletins de ocorrência para que realmente o poder público possa tomar algum tipo de providência. Em relação àquela pergunta que foi feita de se a situação atual é que está nos mostrando uma realidade aqui ou se sempre houve esses impactos, se o Covid. Quero chamar a atenção dois aspectos do Covid. Um é em relação ao confinamento, ao isolamento social, né? E outra questão, a suspensão das atividades econômicas. Vamos lembrar qual é a relação direta disso. A questão do isolamento social, a violência na qual as pessoas estão em casa, muitas das mulheres e crianças, e que não têm acesso e contato com outras pessoas que normalmente teriam se não fosse o Covid. Então, a gente tem uma situação causada pelo isolamento social. A outra questão, que tem relação direta com as famílias, que já foi mencionada, se não me engano, eu não sei se foi a Rosa que mencionou, a Rosana, que falou das famílias monoparentais, que no Brasil é quase 40%. O Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes e 40% das famílias brasileiras são chefiadas apenas por um adulto, 89% é mulher desse adulto, e essas famílias monoparentais muitas vezes estão relacionadas com condições socioeconômicas difíceis, portanto, muitas ligadas ao trabalho informal e que agora, frente à situação do Covid, estão com sérios problemas de ordem econômica na qual as mulheres estão lidando com essa questão. Vocês mencionaram essas questões envolvendo trabalho, distribuição de renda, enfim. Então, essa também é uma questão que essas pessoas estão sendo vítimas, inclusive, de situações constrangedoras e de situações difíceis, em função do aspecto da própria constituição familiar. Então, a gente poderia levantar uma série de questões, né? A violência que as mulheres estão sofrendo em relação ao espaço do doméstico agora, pela sobrecarga de tarefas domésticas, e também que envolve tanto as atividades domésticas quanto a educação dos filhos, né? A gente está no Brasil num dilema interessante sobre essa coisa da educação em casa, onde, por um lado, foi extremamente positivo, porque a gente está com um crescimento do homeschooling, né? Desse movimento, que também é um movimento ligado à Igreja Católica mais conservadora e também ligado a essa parte da Igreja que se utiliza na narrativa ideologia de gênero, e que parece que agora, em tempos do Covid, sofreu assim, um abalo importante, né? As pessoas estão vendo, as famílias estão vendo a importância da escola e de como os pais e mães têm dificuldade de fazer a escolarização das crianças do espaço doméstico. Então, são essas as questões. E a outra pergunta, para não demorar muito, em relação à questão das frentes de apoio às mulheres negras, enfim, nós não podemos esquecer que sempre as questões de desigualdade de gênero, elas precisam ser vistas do ponto de vista das várias identidades. Já na década de 80, o texto da Joan Scott já falava de que gênero é uma categoria relacional, se relaciona com outras identidades, ela chamou atenção para a questão de raça e questões de classe social, e hoje em dia a gente tem a ascensão dos estudos interseccionais que mostram como as questões de gênero estão relacionadas com outras categorias, inclusive orientação sexual, origem étnico-racial, questões econômicas, a questão de condição física, né, das mulheres, das pessoas que têm alguma deficiência física. Então, é claro que a organização civil, social, desses grupos de mulheres nas suas comunidades é fundamental, junto com as outras instituições civis que podem dar apoio
aqui nós, em Florianópolis, nós temos uma situação de grupos de mulheres se aproximam muito, né, da universidade, de outras instâncias que podem dar apoio, inclusive politicamente, não só no empoderamento, mas não só na discussão, na reflexão, quanto também politicamente, frente aos nossos representantes. Isso, no Brasil, se tornou fundamental, né? Porque se, de um lado, a gente tem o crescimento de políticos de direita e extrema-direita ocupando cargos legislativos, por outro lado, a organização da sociedade civil se tornou fundamental, entendendo que essa política também é importante, né? Nós, da universidade, estamos entendendo que a gente precisa também dar suporte a legisladores, legisladoras, gestores públicos nesse processo de discussão, né? Nós não podemos deixar só instituições conservadoras explicando o que é gênero. Nós não podemos deixar só a Igreja Católica ou o movimento Pró-Vida e Pró-Família falando o que é gênero. Nós precisamos estar presentes nesses grupos, nessas comunidades, para ajudar nesse fortalecimento, nessa luta, né, por direitos e por igualdade. Muito bem. Eu só ia pedir então às restantes palestrantes, se quiserem deixar uma última mensagem de acordo com aquilo que leram no chat, as perguntas que foram colocadas, os comentários, do que foi dito até agora, para depois fecharmos, que isto já vai em 1h30 a passar. E, portanto, muito obrigada. A doutora Rosana tem que ligar o microfone. Isso. Gostaria, se me permitem, de tocar em 3 questões, em jeito de remate final. Covid exige para já uma resposta imediata, centrada e coordenada, centrada nas pessoas e num orçamento sensível ao género para debelar, aliás, todos os problemas que temos que enfrentar pela frente. Haverá que haver um pacto global, já que o repto lançado pelas Nações Unidas, que dizia a hora é agora, eu acho que pós-Covid, imaginemos, comecemos já a pensar, o pós-estado de emergência, que é o estado em que estamos, de começarmos a pensar num pacto global das nações, numa onda positiva, numa sororidade para darmos respostas às questões que impactam mulheres. Portanto, as respostas têm que ser imediatas, coordenadas, centradas nas pessoas e sensível, numa orçamentação sensível ao género. E qualquer plano que vier a ser traçado, que não leve em conta as questões de género, falhará. Esta, para mim, para Cabo Verde, para o ICIEG, é uma oportunidade de ouro de colocar a igualdade de género no centro da agenda pública internacional, que é a meta, no fundo, é sempre o que quis a plataforma de ação de Beijing. Comecei por aí. A grande meta sonha-se precisamente em trazer as questões de género para o centro da agenda pública. Quem sabe, Covid faz-nos despertar e faz-nos apanhar a onda dos países e de algumas protagonistas, curiosamente femininas, que têm estado a apresentar respostas positivas e que estão a sair bem da crise, são feministas, estão a liderar os seus países. É preciso cada vez mais termos mulheres à frente das políticas para que, portanto, as outras políticas, a orçamentação sensível ao género, a transversalização da abordagem de género, sejam evidentes. A questão do teletrabalho, que é uma questão colocada, que é uma questão experimentada por todos os nossos países, mas eu fico triste quando eu vejo que metade da população mundial não tem acesso à internet. Eu fico triste quando eu vejo que 3 milhões de pessoas não têm água e sabão para lavarem as mãos. E nisso, nessa percentagem, vem à tona as mulheres, e eu falo da África, eu falo os que vão sofrer mais na pós-emergência. Já se fala que a África irá sofrer agora muito mais o impacto da Covid. Daí um pacto global para a introdução definitivamente
das questões de género na agenda pública, a começar a alertar para a necessidade das mulheres entrarem também nas fileiras onde possam decidir, onde possam primar por uma orçamentação sensível ao género, onde possam primar por uma transversalização da abordagem de género efetiva, que seja capaz de impactar meninas e mulheres. E começarmos a primar para que essa geração igualdade tenham em mente que, de facto, a mudança pode estar, sim, nas mãos, portanto, desta geração de igualdade de que tanto o mundo precisa. Por fim, terminaria em jeito de remate, a Covid provou-nos que o cuidado deve ser valorizado como nunca em qualquer parte do mundo. A mulher, para se libertar, os países, o sistema onde ela está, terá que primar por um sistema de cuidado. E sem esse sistema de cuidado, as outras grandes batalhas que temos pela frente, falo de participação política, entre outras, não chegaremos lá tão cedo. Portanto, sororidade entre nós, que falamos a mesma língua, partilha de experiência, a tua experiência serve-me a minha serve a tua, o Cabo Verde precisa da experiência de Portugal, até que ponto podemos precisar da experiência brasileira, nas coisas que fazemos bem, poupamos, impactamos melhor. Eu pude tirar esta ilação, temos 8% apenas, porque cedo segui o que Portugal está a fazer e experimentei, gastando menos custos e alinhando as arestas. Fui um bocadinho mais além quando pedi à comunicação social cabo-verdiana para fazer a parte que lhe cabe como serviço público e fazer passar a mensagem do 110 que está aí para as mulheres que não podem falar. Portanto, se eu não tivesse essa relação estreita com os parceiros históricos, com instituições com as quais eu quero primar para que a nossa relação de sororidade institucional funcione plenamente, eu acho que é este o caminho para o não retrocesso. É dar-nos as mãos, dizer a hora é agora, é dizer o que é prioritário, não retrocesso, juntos nós não vamos aceitar que haja retrocesso, porque já demos passos. E esta geração dos nossos filhos que vêm aí, que já estão com uma mentalidade muito mais evoluída que a nossa, querem uma sociedade construída por nós, melhor do que aquelas que os nossos pais construíram para nós. É isso. Este tipo de iniciativas julgo que devem acontecer mais vezes, porque é assim, com esta onda positiva, que a gente também enche a alma para impactar mais e melhor. Eu tenho o prazer de estar com a doutora Rosa e com a excelentíssima representante também, professora do Brasil. Foi um privilégio. Gostaria de repetir. Eu não sei se a doutora Rosa quer fechar este webinar com uma palavra para as 62 pessoas que ainda restam. Não, bom, enfim, estes tempos de pandemia têm suscitado, obviamente, e penso que todas nós passámos tivemos a mesma experiência de aumentar também a nossa própria reflexividade, pôr em causa aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que temos vindo a fazer e no fundo, o confronto com as várias dimensões de questionamento que a crise nos trouxe e que a pandemia nos trouxe. Desde logo a ideia de que ela não atinge todas as pessoas da mesma forma e, portanto, um olhar reforçado e uma visibilização das desigualdades de classe social, as desigualdades de discriminação étnico-racial, a forma como, de facto, mesmo mulheres, as mulheres são todas diferentes e, portanto, aqui a necessidade de termos um olhar interseccional para a forma como diferentes grupos de mulheres são afetadas também de forma
específica e, portanto, aqui uma necessidade de olhar para a diversidade das situações e de criar também estratégias de intervenção e medidas de intervenção e de ação específicas e focadas nessas mesmas questões das discriminações múltiplas. Mas depois também dou por mim muitas vezes a pensar na forma como, neste contexto, foi possível mobilizar parcerias e alianças que eu penso que têm de ser aproveitadas, e nesse sentido nós também aprendemos a potenciar parcerias, relações, alianças com outros setores, não só de política setorial, mas também com o mundo empresarial, com as forças de segurança, com os municípios, utilizando aquilo que são estratégias, ações, medidas e recursos destes parceiros para fazer passar intervenção concreta no domínio dos direitos das mulheres. E isso é um caminho que temos de aprofundar para potenciar ainda mais esta transversalização das questões dos direitos das mulheres, seja no combate à violência, seja na promoção de políticas que reduzam estes impactos nefastos e as desigualdades de facto. Uma área de preocupação que eu penso que temos de ter tem a ver com o futuro do trabalho e com os debates que hoje se desenrolam em torno das questões do digital e da forma como as tecnologias se estão a impor e como há uma certa ao torno de um certo determinismo tecnológico que se impõe nas vidas das sociedades. E o papel que aí as mulheres terão de ter e de manter e aqui olhar com preocupação as mais baixas taxas de literacia digital, menor utilização e menor acesso a estas tecnologias, mas também o impacto disto na perda de emprego por parte das mulheres nesta economia que não é de futuro, é já do presente e, portanto, dos nossos tempos mais próximos e imediatos. E, portanto, aqui reforçar uma intervenção também capacitadora para as mulheres naquilo que se configura como programas de transição digital e de digitalização da economia, da educação. Para dar um exemplo, uma das questões que mais se colocou ao nível da nossa rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica e um dos grandes desafios foi precisamente o manter o acesso à educação por parte das crianças acolhidas em casa-abrigo com as suas mães. Não só, obviamente, porque as próprias estruturas também não estavam preparadas para isto, mas porque muitas destas mulheres têm fortes déficits de utilização e de literacia digital. E, portanto, é um caminho que temos de fazer e reforçar, também olhando para aquilo que foi, neste momento e neste contexto, mais declarado, que é precisamente o recurso a estas novas tecnologias que tanto facilitam este contacto mais estreito e este reforço dos elos de sororidade, mas também a preocupação de não deixar nenhuma mulher para trás e, portanto, a necessidade de continuarmos a fazer igualdade, ou seja, a importância de manter o advocacy e das alianças estreitas com as associações de mulheres e com os ativistas, a importância de manter as reivindicações, a atualidade da agenda de Pequim, que este ano celebramos, e que, ironicamente, foi dessa forma também questionada e confrontada, acho que nos impele para uma dimensão muito pragmática, que é o de concretizar cada vez mais aquilo que são, enfim, as políticas, as ações, as medidas, os projetos, mais ou menos estruturados e formalizados, de incremento e de avanço dos direitos das mulheres, em ações muito concretas, em ferramentas muito concretas, trabalhando com outros setores que efetivamente possam começar a robustecer nas suas intervenções, portanto, esta dimensão fundamental que é a da perspectiva de género. E isto parece-me que é estratégico para os movimentos de mulheres e também para os mecanismos oficiais para a igualdade, sejam eles em que escala e posicionamento estiverem. Portanto, acho que estes são desafios que enfrentamos. Responder à emergência
responder também àquilo que são as consequências já, portanto, imediatas da crise, mas olhar para o futuro, e um futuro que se desenha com todos estes condicionalismos, para além de toda a incerteza, obviamente, que nos envolve relativamente à doença e à pandemia, mas este mundo assim atravessado de tantas incertezas agravadas pela intensificação de quadros populistas e de retrocesso civilizacional em matéria de políticas e que atingem, obviamente, não só os direitos das mulheres, mas vejamos o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos da América e noutros países onde as questões das pessoas e dos direitos das pessoas racializadas estão a gerar, portanto, tanta consternação e batalha em torno daquilo que deveriam ser direitos já hoje consensualizados e mais direitos consensualizados, práticas com efetividade na vida das sociedades, e portanto percebemos que os desafios são imensos e por vezes dou por mim a pensar que estamos num cenário distópico e de ficção, mas na realidade estamos em 2020 neste cenário cheio de tantas surpresas que para quem já anda a estudar e a refletir e a procurar transformar o mundo nestas dimensões não são todo novos, mas que assumem realmente novos contornos hoje em dia. E, portanto, muita força para todas e também reforço a convicção da Rosana de que é necessário continuarmos estes diálogos e esta partilha, não só de preocupações, mas também de soluções. É sempre muito importante conhecermos aquilo que são os bons exemplos e os bons projetos e as boas medidas para alcançarmos, enfim, patamares superiores no combate às desigualdades e às discriminações. Muito obrigada a todas as palestrantes, foi maravilhoso ter-vos aqui durante praticamente 2 horas, o que era suposto ser apenas uma, tornou-se no dobro daquilo que já estávamos à espera e que agradecemos desde já. Vamos fazer mais 4 webinars em conjunto com o Brasil e Cabo Verde, portanto, supostamente uma em cada mês, onde a próxima será no próximo dia 18 do mês que vem, de julho, e iremos anunciar no site e nas redes sociais para que possam também estar presentes. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram por detrás dos bastidores a tornar possível esta webinar e a todas as pessoas que participaram. Agradeço também o facto deste projeto ser financiado e de tornarem possível a sua existência e irei encerrar esta webinar esperando-vos na próxima. E muito obrigada às palestrantes, novamente. Agora, para desligar, alguém terá que o fazer, porque eu julgo que nem sequer tenho essa capacidade.